Ontem a gente falou aqui, né, daquela nota dos poderes do Flamengo. A gente teve alguns desdobramentos. A gente teve uma resposta do Conselho Diretor a essa nota. Não posso deixar de, antes da gente entrar na nossa pauta aqui. Mas antes, ontem eu até falei aqui, destaquei, né, um trecho que quem quiser ver está completo aqui no canal. Eu fiz o corte, explicando ali essa parte, vamos dizer assim, política, né? Olhando cada artigo que a nota coloca ali, trazendo, pegando o estatuto. Então tá bem legal, porque vai esclarecendo para a gente o que eles estão querendo dizer ali. O artigo não sei o quê, papapá, colocando de um jeito para a gente entender. Mas eu queria destacar aqui que foi um tweet, né, um post, né, um texto do Walter Monteiro, que acho interessante da gente destacar, porque ele traz um outro olhar, porque assim, eu tive ali o olhar, vamos dizer assim, técnico e estatutário, né? Dentro olhando para dentro do estatuto. Aqui, o Walter destaca uma questão importante sobre isso, que é uma questão de governança mesmo, a gente pode colocar assim, né? De lógica, e de lógica até, que eu acho que é importante. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui, acho que vai ficar. Isso, acho que fica melhor aqui. Cadê? O Walter V aqui, ele comentou, né? É uma briga de iguais, em cima do post do Vene que a gente viu ontem. Estiveram 5 anos e meio unidos como gêmeos siameses e de uma hora para outra passaram a se odiar. Mas esse caso traz uma reflexão bem importante sobre como o Flamengo precisa evoluir. Acompanhe o fio. Aí ele fala: os neo-oposicionistas, né, os novos oposicionistas, afirmam que o estatuto proíbe que o clube aumente as despesas da folha de futebol com 180 dias antes do fim do mandato. E aí não é só o futebol, né? Também do futebol. Se esta interpretação do estatuto está correta, então precisamos urgentemente mudá-lo, porque haveria um problema grave de governança. A janela de contratações do meio do ano, a mais importante da temporada, acontece dentro desse, digamos, período de blindagem. Como contratações geralmente aumentam a folha de pagamento, o Flamengo estaria impedido de contratar de forma robusta no ano eleitoral. Convenhamos, não faz o menor sentido congelar os investimentos e planejamento do clube só porque é ano eleitoral. Só mesmo quem entende e projeta o clube dentro de uma lógica dominada pelo amadorismo consegue formular um raciocínio com essa distorção. Confesso que sequer entendi bem a crítica. É do Alexandro, do Plata e do Alcaraz que estão reclamando? Só pode ser, afinal, a substituição do Tite pelo Felipe Luiz deve ter aliviado a folha, não o contrário. É do Gabigol, mas ele tem contrato até o final do ano. Falo com tranquilidade de quem, nos últimos 6 anos, fez vários requerimentos apontando problemas na gestão do clube. Um deles, inclusive, que pretendia questionar os milhões desperdiçados em multas rescisórias. Foi arquivado por quem assina a carta. Porém, mesmo sendo visceralmente opositor de Landim, não mudo de opinião no ritmo do calendário eleitoral. Erra o Flamengo ao insistir no amadorismo no futebol, seguirá errando se trocar 6 por meia dúzia ao invés de romper com esse modelo. Mas não erra quando trata a janela do meio do ano como um movimento natural do ambiente do futebol e não toma as suas decisões se pautando pela existência ou não de eleições em dezembro. Repito, se o estatuto limita o investimento em ano eleitoral, o erro está no estatuto. E aqui, isso a gente tem que olhar, eu acho que com muita atenção, porque não faz sentido, né? Você, no ano eleitoral, principalmente quando a gente fala com relação ao futebol, e poderia ser também até outra modalidade, por que não? Né? Por ser ano eleitoral. Então você poderia, talvez ali, e aí sim, de você trazer essa limitação em ano eleitoral, e um teto, o que for, né, tendo como base o orçamento. Então, né, você. Porque, porra, é como se o Flamengo tivesse um calendário próprio e não vivesse, né, olhando o calendário do futebol brasileiro, o calendário das outras modalidades. De repente, você vai ter um atleta ali nos esportes olímpicos, não sei, no judô, na ginástica, no remo, na natação, que de repente você vai ficar impedido de trazer porque você vai aumentar o custo com o pessoal no Flamengo nos últimos. Então, sim, eu acho que você pode sim criar mecanismos que possam proteger, né, essa questão do uso da máquina, né, do gasto desenfreado em ano eleitoral, mas não. Porra, por exemplo, janela de futebol, você vai deixar de investir, de reforçar a equipe, se tiver tudo dentro do orçamento, porque, pô, né? Então, assim, eu acho que
isso deveria ser revisto também no estatuto. Acho que essa observação, né, a prática dela, em termos de governança, ela é importante de ser revista. O Carlos Saul Trujillo fala, Walter Monteiro esquece que o MGM foi VP do Landim até mais. Eu não tô nem, assim, eu li tudo ali, lógico que tem críticas dele ao opositor, né, natural que tenha, até porque ele está em outra chapa, que é a do Maurício, mas eu não, assim, Carlos, a intenção não é esse debate, não, é o que ele traz ali, essa reflexão, né, de você está em ano eleitoral, é como se o Flamengo tivesse que parar, beleza, estou ano eleitoral, chegou junho, né, 180, deu ali o limite de 180 dias para terminar o mandato, você não pode reforçar o time, né? Sim, complicado. E é aquilo que eu falo, né? Questão de você de ser um, ser outro, poderia ser qualquer presidente, é o Landinho hoje, e acho que isso, de certa forma, prejudica tanto o planejamento de futebol, né? Como a própria governança. Você acaba engessado. O que tem que ter é controle de responsabilidade em respeito ao orçamento aprovado, certo? Então, se está dentro do orçamento, se está dentro do que foi aprovado, né, pelo Conselho de Administração, quando eles apresentaram no ano anterior, cara, tranquilo, acho que não haveria problema. A questão ali, você poderia, de repente, fazer uma pequena alteração no estatuto, considerando essa questão, né, de você, de repente, não aumentar o gasto, né, com a 180 dias do fim do mandato, que possa ultrapassar o orçamento. Aí acho que seria melhor, porque aí não é questão só de você tirar a autonomia do presidente que está gerindo o clube. Você está prejudicando o clube como um todo, pô. Entende? Bom, eu queria ter essa observação, então, Carlos, assim, eu sei que tem a questão política ali, né, o famoso a espetada no adversário, mas não é isso que eu quero destacar aqui. E o Flamengo também respondeu em nota, tá? A nota ontem dos poderes, inclusive, quem quiser ver, vou até colocar depois vou até colocar o link aqui no chat para vocês, vocês podem assistir depois, quem não viu a live de ontem. Eu fiz o título do vídeo é Entenda, né, a nota dos poderes, né? E eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o link aqui para vocês podem salvar aqui, ó. Tá o link aqui no chat. Da nota de ontem, né? Olhando cada aspecto, vamos dizer assim, político da nota. Deixa eu botar aqui embaixo para não ficar em cima do escuro do Flamengo. Aí vamos aqui a nota. Nota oficial Conselho Diretor. Nota de esclarecimento público do Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo. O Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo vem a público diante da notícia publicada em outubro de 2024 pelo jornalista Vene Casagrande, acerca de ofício conjunto encaminhado pelos demais poderes do clube ao presidente deste conselho diretor, esclarece o que se segue. Inicialmente, é de se lamentar que um ofício interno e restrito a presidente de poder tenha sido vazado para a imprensa com um claro intuito eleitoral. Medidas como essa não configuram apenas um ataque político ao presidente do Flamengo, mas sim um ataque institucional ao próprio Flamengo. Isso aí, vazamento, né, meu amigo? O Flamengo é difícil de segurar, né? E tem razão ali nesse primeiro parágrafo aí. Segundo, perdão, né? Segundo parágrafo. A motivação política eleitoral do ofício se torna ainda mais gravosa ao se verificar que o referido documento se encontra assinado por um candidato à eleição para o cargo de presidente do Conselho Diretor, notadamente o atual presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Batista, que se utiliza do cargo para fins puramente eleitorais, não tendo credibilidade para suscitar qualquer gestão. Aqui é interessante comentar isso, e eu acho que foi um erro o BAP assinar aquela nota, tá? Acho que ele não tinha que assinar, por mais que a nota, o tom dela, né, o seu conteúdo não tenha diretamente, não trata de questões eleitorais, mas ela, como eu expliquei ontem, ela vai ser usada politicamente e eleitoralmente. Não tem jeito. Então, ali, ele tinha que ter colocado o vice para assinar, tá? Então, acho que foi um erro ali. Porque, cara, assim, fosse algo extremamente, vamos dizer assim, técnico, uma outra questão que não envolvesse nada de eleição e nem que pudesse ser usado eleitoralmente, ok. Agora, aquela nota, eu falei que ontem, ela vai ser usada politicamente. Então, acho que o BAP não deveria ter assinado. Agora, vale aqui também uma reflexão não, vale aqui uma observação
né? E uma volta ao passado que, em 2018, o Rodrigo Dunche, que foi candidato a vice do Landim, era presidente do Conselho Deliberativo. E aí, o que o Rodrigo fazia? Que, inclusive, eu questionei ele nas redes sociais na época e ele veio me dando, né, respostas, vamos dizer assim, respostas um pouco, podemos dizer assim, arrogantes, né? Vai ler o estatuto, eu estava justamente por ler o estatuto questionando ele. Porque o que ele fazia? Igual o BAP. Então, ele pegava lá, ele usava o Alcides, que era o vice dele, um exemplo assim, ó, eles vão questionar lá a venda do Paquetá. Então, ele logicamente, ele articulava, ele criou a comissão e tal, e botava o Alcides para assinar, né? Aí ele tirava licença. Aí, quando tinha alguma questão pertinente, ele voltava, né? Aí ele voltava a ser presidente, aí tirava a licença e voltava. Ou seja, essa parte aqui, inclusive, por uma questão até de tipo de olhar para si, né? Para o espelho, é a mesma coisa, né? Que o Rodrigo fazia em 2018. Quem não lembra da comissão para ver a venda do Paquetá e tal, né? Aquela coisa toda, e, né, criada pelo Conselho Deliberativo, né? Uma coisa. Eu acho que, logicamente, é aquilo. Eu fiquei puto com a venda também. O Paquetá, porra, né, o melhor jogador do Flamengo na época, não sei o que lá. Os caras abriram uma comissão de inquérito para avaliar, para investigar a venda do Paquetá. Tipo, e assim, é até uma questão que é até parecida com essa situação aí, né, da nota dos poderes e tal que estão levantando, porque é aquela coisa assim, você vai investigar a venda e você deixa subentendido como se tivesse algo errado, sabe? Tipo uma corrupção, né? Porque é uma coisa que envolve dinheiro, sabe? Assim, era uma coisa bem meio que nessa pegada. E aí, logicamente, não é querer justificar, não. Porque dois errados não fazem um certo. Tá todo mundo errado. Quem faz isso aí, para mim, acho que o correto do BAP era o seguinte: se licencia do cargo e deixa o vice assumindo. Ele está envolvido no processo eleitoral. Entendeu? Então, assim, por mais, vamos lá, pô, tanto o Rodrigo teve esse sentimento muito genuíno em 2018, o BAP também tem esse sentimento super genuíno de não misturar o fato dele ser candidato com a eleição. Mesmo assim, não é legal. O estatuto não veda diretamente isso, acho que deveria. Acho que quando se tivesse ali qualquer presidente de poder que se tornar candidato em eleição, ele automaticamente ele se licencia, tá? E assume o vice. Acabou. Aí acaba esse tipo de coisa, né? Acaba esse tipo de coisa. E também de ficar falando, então, assim, por mais que, não, mas o cara sempre não tem como separar. Não tem como separar. E aí fica essa coisa de você, quando eu não preciso para fingir que eu estou afastado aqui, eu boto meu vice para assinar. Quando eu quero, eu vou lá, eu assino, então eu tiro licença. Assim, não adianta, né? Então, acho que o melhor seria, olhando atualmente, era o BAP se afastar, como o Rodrigo deveria ter feito em 2018. Ficou muito puto quando eu questionei isso, né? E repetindo, não tem nada no estatuto que impeça, tá? Que o cara virou candidato, presidente deliberativo do Conselho de Administração, ele tem que se afastar. Mas, gente, a gente sabe que é imoral, sabe qual é? Não vou dizer que é imoral, não é ético, acho que melhor. Talvez falte um pouco de ética, né? Aí aqui é aquela questão, eles estão reclamando, né? Mas fizeram a mesma coisa, e dois errados não faz um certo. No referido ofício, afirmam os signatários que têm tomado conhecimento pelos mais diversos meios de comunicação que o presidente do Conselho Diretor estaria realizando despesas ou pretendendo realizá-las, inclusive nas áreas de patrimônio e de futebol, que podem vir a contrariar as regras orçamentárias e responsabilidade fiscal, revelando ainda a ausência de qualquer fundamento para as acusações e insinuações que estão sendo feitas, sobretudo ao dizer que tais fatos foram conhecidos através da mídia, sem sequer determinar quais seriam esses fatos ou despesas supostamente irregulares. É aquilo que eu falei para vocês. A nota dos poderes ela se baseia numa suposição, né? Ou numa possibilidade. Porque para você, vamos dizer assim, para você ligar o gatilho de qualquer artigo do estatuto, principalmente nesse caso, do 145 e 146, né, que fala ali da responsabilidade orçamentária e das limitações do presidente, do presidente do Flamengo, você tem que ter um gatilho, cara. O cara ali, ele já tem a limitação automática ali,
Ó, 6 meses, né? 180 dias antes de terminar o mandato, o presidente não pode fazer isso, fazer aquilo. Com relação ao orçamento, ele é limitado a isso, aquilo. Já tem lá. Mas para você tomar alguma medida ou iniciar qualquer processo interno, né, tanto para a sanção, para uma abertura de CI, o que quer que seja, você tem que ter tido uma ação contrária àquilo que está escrito. O que eles não conseguem comprovar na nota. Tá? Isso na nota eles já partem de que, olha, vimos isso aqui a notícia e tal, pererê, não apresenta um fato concreto, tá? Não apresenta um fato concreto. Aí continua. A gestão exercida pelo presidente Rodolfo Landim sempre se pautou pela responsabilidade orçamentária e fiscal. Todas as suas contas foram submetidas à auditoria externa e jamais houve qualquer descumprimento das normas estatutárias, em especial aquelas imputadas no citado ofício, que, repita-se, foi indevidamente levado ao conhecimento público. O ofício em questão chega ao cúmulo de questionar a celebração de contratos de prestação de serviços de futebol, que, ao fim e ao cabo, importaria impedir o Flamengo de participar da janela do meio do ano, o que nunca aconteceu e nem foi questionado por outros poderes na história do clube, o que reforça a impressão de que há claro propósito de prejudicar e tumultuar a gestão do clube na reta final dos campeonatos. Isso aqui também, eles têm razão no que estão falando, tá? Foi aquilo que o Walter apontou ali, que eu li para vocês, mas é aquilo. Em 2018 eles fizeram a mesma coisa, sendo que o Flamengo fez um movimento contrário. O Flamengo fez um movimento de venda, né? Eles não, em cima desse artigo, né? Da questão da autonomia ou do que pode ou não o presidente fazer em fim de mandato, mas eles foram, como eu disse, questionaram a venda, né? Abriram uma comissão de inquérito para poder investigar a venda do Paquetá e, como eu disse, deixando no ar aquela mensagem subliminar de que, olha essa urgência de vender o Paquetá pode estar sugerindo alguma sujeirinha aí, nunca falando explicitamente. Mas, de qualquer forma, né, eles fizeram isso. A gente teve o Conselho Deliberativo em 2018 questionando as ações do Conselho Diretor. Idêntico. Mas, como eu disse, 2 errados, né, não vai fazer um certo. Né? Mas eles têm razão no que estão falando aqui. Mas lembrando que fizeram de forma igualzinha em 2018, porque o Rodrigo Duns era candidato a vice do Landim, né? Então vamos embora. Eu estou aqui falando isso porque eu gosto de pontuar muito bem a história, né? Para não esquecer, para não ter a velha hipocrisia de estão fazendo e tal, papapá, mas a gente tem memória, a gente tem que lembrar das coisas, né? Então, vou seguindo. Importante registrar que esse tipo de questionamento não foi feito, por exemplo, no ano de 21, quando 2 desses presidentes de poder já ocupavam os referidos cargos e os demais eram vice-presidentes de poder, apesar de, naquela janela de meio de ano, terem sido contratados atletas e treinador. Vale dizer que o Flamengo é um clube que não tem o pagamento de um único compromisso, seja com impostos, empregados ou fornecedores, atrasado, o que faz aumentar ainda mais a surpresa do conselho diretor em relação à iniciativa. Do mesmo modo, não há qualquer despesa irregular na área de patrimônio, tratando-se, obviamente, de um indevido questionamento à compra do terreno para a construção do futuro estádio do Flamengo, a qual foi devidamente autorizada pelo Conselho Deliberativo do clube, em uma reunião histórica com voto favorável de mais de 600 sócios. A decisão do clube, tomada através do Conselho Deliberativo, foi a de fazer o estádio, e não pode ser alterada em hipótese alguma, ainda que um presidente de poder ou candidato à presidência seja contra a ideia. Isso aqui, assim, eu não entendi esse parágrafo. Sabe por quê que eu não entendi? Vou explicar aqui, ó. Eles mesmos colocam aqui a aspas, né, que está no ofício lá. Ó. Vamos lá. Isso aqui é trecho do ofício. Tem tomado conhecimento, no caso lá, os poderes, né, pelos mais diversos meios de comunicação, fecha aspas. Aí vem que o presidente do conselho diretor estaria realizando, aí volta aspas lá, né, voltando ao trecho da nota, realizando despesas ou pretendendo realizá-las, o que você está dizendo ali? Futuro, inclusive nas áreas de patrimônio. Ele não está falando do passado. Ele está falando de, né, aqui, ó, vamos lá. Ele está falando de possíveis, né, pretendendo realizar, né, possíveis despesas, né, para o futuro. Ele não está falando do passado. Aí aqui, para eles dizerem que, né, que no caso, logicamente, é o BAP, né, que é contra o estádio, eles voltam como se estivesse questionando o passado, né? Ele está falando do futuro,
né? E isso aqui foi aquilo que eu expliquei quando eu estava analisando a nota. Quando eles falam ali de que dessas possíveis, né, ações, né, financeiras e tal, com relação a áreas de patrimônio, é porque na reunião, isso está noticiado, na reunião que foi apresentada a execução do orçamento do Flamengo, e ali, né, o pessoal lá da comissão apontava um cenário talvez não muito animador e tal, o Landim pediu a palavra no final, e aí falou, olha, se tiver um déficit no final do ano, eu resolvo esse déficit rápido, alguma coisa assim, eu vendo, né, a cadeira cativa, sei lá, do próximo estádio e abato esse déficit, alguma coisa nesse sentido. Por isso que eles colocaram lá na nota dessa possibilidade, né? Isso aqui no futuro, eles não estão questionando o passado, até porque essa questão da compra do terreno não entra em nada dos poderes, não poderiam, primeiro que eles não poderiam questionar, foi decidido em Assembleia Soberana, né? Seria um absurdo, sem tamanho, mas não foi esse o questionamento dos poderes ali, né? Sobre a questão de patrimônio. Eles estão falando do que pode vir a ser feito, né, no futuro. E acredito eu, aí logicamente que eu vou perguntar isso, se eles estavam se referindo a essa fala do Landim de vender cadeira cativa e tal, para poder, de repente, fechar no azul, né, ali, ou seja, deixando com que o Flamengo, no final do mandato dele, não tenha nenhum déficit, né? E aí seria comprometendo o orçamento do estádio. Aí vem aqui. Por fim, é preciso esclarecer que todas as despesas e atos do presidente do Conselho Diretor foram praticados em restrita obediência às normas estatutárias do Clube de Regatas do Flamengo. O clube vem realizando a execução orçamentária dentro da meta estabelecida e respeitando o limite previsto no artigo 146, inciso 3. Vamos olhar o artigo 146, inciso 3, para a gente esclarecer aqui. Ontem a gente viu, né, com bastante detalhe aqui, cada tópico mencionado lá pela nota. Então, a gente vai aqui, ó, artigo 146, eu vou colocar a tela aqui também para vocês, inciso 3 que ele fala, né? Então, deixa eu botar aqui, ó, compartilhar a tela, deixa eu ver como é que está aqui a disposição da tela. Tá, beleza, dá para vocês verem aqui. Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver se está legal. Pô, tá ótimo. Vamos lá. Artigo 146. Fica automaticamente suspensa a autonomia do Conselho Diretor para celebrar acordos e contratos, inclusive empréstimo e antecipação de receitas, mesmo nos limites aprovados no orçamento do Caixa-Se. Inclusive, a antecipação de receita que eu falei na questão de vender, né, cativa já do estádio e tal, entraria nisso. Então, por isso que eu acho que eles queriam dizer ali, quando se referiam ao patrimônio, a essa fala do Landim lá na reunião que apresentou o orçamento. Aí ele fala do inciso 3, né? É o que diz a nota aqui, ó. Artigo 146, inciso 3. Aí aqui o inciso 3 diz o seguinte: comprovado por meio dos balancetes trimestrais que no resultado acumulado do exercício corrente o superávit é inferior ou o déficit superior em 3% do faturamento previsto no orçamento aprovado, tá? Então, eles estão dizendo que estão, né, ali seguindo o estatuto, não estão, né, infringindo nada, nem 145, nem 146 e tal. O que revela ainda ser mais inapropriado. Por que eles estão dizendo aqui, né, que a execução orçamentária, e logicamente que esse tipo de informação e questionamento que os poderes fizeram ao Conselho Diretor ontem na nota, assim, tem que partir, como eu disse, de ou alguma evidência concreta em que você tenha algum dado que, de certa forma, comprove ou que lhe dá condição, né, fundamentada para você questionar a ação, e aí sim você, né, ligar esses gatilhos do estatuto para se utilizar e cobrar esclarecimentos, né, como está ali. Você precisa de balanço, você precisa de pareceres, você vai chegar ali porque está sendo noticiado e tal. É muito complicado, não são números oficiais. Pode até ser, né, que de repente, né, a gente tem grandes especialistas em finanças, tem o Rodrigo Matos que fala muito bem, o Capello também, mas tem que partir do número oficial, né, para você fazer um questionamento interno, ainda mais com poderes que tem, né, entre as suas atribuições também o direito de pedir esclarecimentos, e você, vai lá e parte em cima de uma nota baseando-se em notícias
né, bem complicado. Por tais razões, o Conselho Diretor vem a público repudiar o teor do ofício conjunto assinado pelos demais presidentes do poder em manifesto intuito político, restando-se que todas as despesas e atos do Conselho Diretor e de seu presidente foram praticados em estrita obediência às normas previstas em lei e no Estatuto Social do Clube de Regatas do Flamengo. Conselho Diretor, saudações rubro-negras. E aqui, assim, eles não respondem a nota, né? Que eu falo assim, respondem no sentido de esclarecer. Falar, ó, tá aqui, ó, o balanço, papapá, e não tem nada, os números aqui do caixa são esse. Não falam, eles não falam e rebatem a nota. Não tem, na verdade, aqui esclarecimento público, né? Eu acho que esclarecimento partiria se você apresentasse. Tem uma resposta, né? E com muita razão em diversos aspectos, aí tem que dar razão para a diretoria ali, e do questionamento do uso político, mas tem muita coisa ali que já foi feita, inclusive, pelo candidato que está sucedendo, né? O candidato a suceder o Landim, né? Mas tá aqui, de repente depois eu também vou cortar esse trecho, e como eu disse aqui, ó, tem um link. Vou até, acho que daqui eu não consigo fixar, né? Aqui eu não consigo fixar, mas tem um link do vídeo de ontem, né, explicando essa nota. Deixa eu mandar um salve aqui, o Dinho Andrade aqui fazendo campanha para o BAP. Sarda, fizeram essa nota enorme, mas não comentaram se vão responder o ofício, né? É só encaminhar o que foi pedido. Sim, mas é aquilo que eu te falei, Sarda, assim, o que eu falei antes, o pedido lá dos poderes, ele não parte de nada, oficialmente falando. Não parte de uma evidência dentro de um balanço, de um parecer. Eles vão. A justificativa da nota, ela começa dizendo: olha, vimos notícias nos meios de comunicação, entendeu? E vai ali. Então, acho que eles não esclarecem, acho que, assim, não tendo nada, poderia ter esclarecido ali com relação aos números, né? Responder de fato o que eles levantaram lá, mas eu acho que, olhando aqui na prática, eles ficam impedidos não, eles não têm essa necessidade porque os próprios poderes não partem, né, de algo concreto ou oficial, parte de notícias veiculadas e tal, o que, logicamente, aquilo que eu falei ontem, esse tipo de ação é importante? É importante você mostrar que os poderes do Flamengo estão atentos, ativos ali para poder fiscalizar. Agora, isso tem que ser feito de maneira permanente, não só em ano eleitoral, porque aí a gente fica aqui num debate colocando, porra, aí, ó, isso aí a própria diretoria falou, ó, isso aí é um movimento político. Então, por isso que eu falo, isso tem que ser permanente no Flamengo. Os poderes, por isso que as outras, inclusive eu vou falar mais para frente aqui da importância da eleição dos outros poderes. Essa coisa de elege aliado no deliberativo, elege aliado no conselho fiscal, elege aliado no conselho de administração. Fica todo mundo, ó. Todo mundo aqui, ó. Durante o triênio. E aí você quer questionar alguma coisa, você quer... impedem de fazer ou não fazem de maneira correta. Entendeu? Tem que ter o equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, logicamente, é um trabalho permanente de fiscalizar as ações, principalmente orçamentárias, do clube. Né? Por exemplo, uma coisa que eu teria muita curiosidade. Por que após a compra do terreno, né, e até dos gastos né, da janela do meio do ano, o Flamengo não fez uma readequação orçamentária? Eu teria interesse em saber. Eu acho que talvez, né, o maior questionamento hoje seria esse, com dado, né? Porque você vai olhar o orçamento aprovado, né? A compra do terreno não estava prevista, os gastos, né, que o Flamengo fez nas duas janelas, se eu não me engano, ultrapassam, né, o que foi orçado. Então teria que ter uma readequação financeira, ali, orçamentária. Entendeu? Então, assim, não sei se vai ter até o final do ano, né? A gente provavelmente deve ter mais alguma reunião de apresentação da execução orçamentária e tal, e talvez vai ser até uma reunião que vai pegar bastante fogo, né? Juan Souza, boa tarde, amigo Vareu São Gonçalo, tamo junto, São Gonça. O João Belfort também aqui com seu apoio ao BAP. Sada, sim, entendi, mas acho que poderiam ter esclarecido. Não é obrigatório, não é um pedido baseado ao concreto. Mas... Não, sim, eu concordo com você, eu terminei até falando isso, né? Eu acho que eles poderiam ter chegado ali e falado, ó, o caixa do clube tá assim, aqui o balanço que a gente, até outubro,
a gente está seguindo com o balanço do Flamengo é esse, pererê, e colocar lá. Eu não manjo de finanças, né, essa parte contábil, mas dentro desse, né, do aspecto ali financeiro, contábil, econômico, eles poderiam dar uma resposta concreta ali, falando, ó, mesmo a gente sabendo aqui que foi um movimento político, pererê, parará, tá aqui, ó, o caixa tá saudável e tal, parará, e acabou, entendeu? Acho que seria muito melhor, até porque, como eu disse, a nota aponta questões que já foram feitas por membros desse mesmo conselho diretor, quando em eleições anteriores, e a nota também, ela é contraditória, né? Porque, como eu disse, a nota dos poderes, ela fala da questão do patrimônio no futuro, e a nota volta na questão do passado para voltar a uma discussão política que está dentro do jogo, né? Político. De dizer que os outros só vai ter estádio se for do Chibodan, Parará, essa coisa toda, o outro diz que é contra o estádio, mas não foi isso que foi colocado na nota. Aí a gente pega aqui para elucidar a questão, né? Tamo junto, Sardar. Deixa eu voltar aqui. Então é isso aí, da nota de ontem. Tem um vídeo aqui falando dessa parte política. Eu trouxe voltando, repetindo, eu trouxe o posicionamento do Walter, porque ele faz uma reflexão importante no sentido de que, né, você ano de eleição, o Flamengo para. O futebol não contrata na segunda janela. A gente precisa rever, né? A gente precisa rever essa questão, né? Então, achei muito importante a visão dele, e, logicamente, como eu disse, tem as pancadinhas políticas que faz parte, acho que, né, nada saindo lá de xingar, de ser, né, de ofender o outro, a briga política ali, puxar a contradição e tal, é do jogo, gente, é do jogo, tá dentro do campo democrático, né? Até mesmo a nota, né, ali, que o cara vai lá, pega, né, muda o tempo verbal, né, ali do que a outra nota disse e tal, para dar uma porradinha, tá dentro do jogo. Apesar de que a gente, né, aqui, torcedores qualificados do Flamengo, a gente está ligado, né? A gente está ligado aqui em tudo para poder esclarecer. Aí não consegue pegar a gente nesse tipo de pegadinha, né?